Uma vez que nós conhecemos a definição da indutância, que é, na verdade, o fluxo concatenado produzido por uma corrente dividido pela corrente que produziu esse fluxo, nós podemos aplicar essa definição ao cálculo da indutância de um solenoide. O que é um solenoide? O solenoide é uma bobina que possui, nesse caso, N espiras e é um elemento ou uma bobina construída de forma retilínea. Nesse caso será considerada uma área de seção transversal circular com o raio A e essa bobina então tem um comprimento L. Quando passa uma determinada corrente nessa bobina, saindo por um dos lados e entrando aqui no outro lado, fazendo esse corte transversal, nós temos um campo magnético produzido nessa região interna. Então, se nós precisamos de cálculo de fluxo, nós precisamos inicialmente saber como é o campo magnético aqui no interior desse solenoide, para posteriormente calcularmos o fluxo e assim a indutância. Então, vamos começar com a seguinte análise. Considerando uma espira a uma certa altura aqui da nossa origem, do nosso sistema de coordenadas, uma altura z qualquer, nós temos uma ideia de como é o campo produzido por essa espira. Nesse ponto, aqui na região central, vamos imaginar que estamos analisando num único ponto aqui desse solenoide o campo magnético produzido. Então, nós sabendo qual é o valor do campo magnético produzido por essa espira, nós temos condições de determinar a soma dos campos magnéticos produzidos por todas as outras espiras. Então, é por aí que nós começamos o nosso estudo. De que maneira? Bom, a contribuição. Qual é a contribuição de campo magnético de uma única espira? A contribuição dH de uma espira é o quê? Isso vocês já conhecem, que é o campo magnético produzido por uma espira circular. Então, já escrevendo aqui em função da permeabilidade, porque densidade de fluxo magnético é igual a intensidade de campo magnético vezes a permeabilidade magnética dessa região. Isso fica então igual a corrente sobre 2, raio ao quadrado sobre o raio ao quadrado mais a distância dessa espira, ou a altura, né, dessa espira até a origem, que é onde nós queremos calcular o campo, a 3 meios, direção a Z. Então, o campo magnético devido a essa espira, nesse ponto do espaço, aponta para cima. B e H apontam para cima. Então, precisamos calcular as contribuições de todas as outras espiras. A questão aqui é a seguinte. Nós temos N espiras e uma corrente I passando. E o comprimento total do solenoide é L. Então, de que forma nós podemos definir um campo magnético infinitesimal produzido por um segmento, aqui por um segmento infinitesimal dz de corrente? Fica difícil de fazer isso porque as espiras são elementos discretos e aqui nós estamos pensando numa grandeza infinitesimal. Então, primeiro, o campo infinitesimal produzido por essa espira, se pensarmos em termos de um dz e não mais da espira, é o seguinte. O campo infinitesimal, então, seria um dB, que nada mais é do que μ vezes a corrente sobre 2. Aqui nós precisaríamos de uma corrente infinitesimal, então um dI, vamos chamar assim. Tá? Permeabilidade, dI, A ao quadrado sobre A ao quadrado mais Z ao quadrado, a 3 meios, direção a Z.
A questão é quem é essa corrente DI? Se nós temos uma corrente total aqui, que é N vezes I, e ela está distribuída ao longo do comprimento L, isso dá uma ideia então da distribuição de corrente nessa região, nessa parede do solenoide. Então o nosso DI será o quê? Será o número de espiras vezes a corrente dividido pelo comprimento total L. Então aqui nós temos uma ideia da corrente por comprimento. Se nós multiplicarmos por dz, que é o nosso elemento diferencial de comprimento nessa direção, nós temos então uma corrente infinitesimal de I. E com isso nós temos condições então de substituir nessa expressão da densidade de fluxo magnético. Então, substituindo, fica o seguinte: dB igual Mi, número de espiras, corrente sobre 2 vezes comprimento. Aqui fica A ao quadrado sobre A ao quadrado mais E ao quadrado na 3 meios, direção AZ. Faltou aqui o DZ. Essa vai ser a nossa variável de integração. Então nós vamos integrar de dz, que vai, digamos, de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Ou, aqui nós temos liberdade na escolha do comprimento desse solenoide. Então, para um determinado solenoide de comprimento L, essa vai ser a contribuição infinitesimal de uma espira, né? Seria o equivalente de uma espira. Mas pensando aqui num cálculo já infinitesimal. Então, qual a alternativa para isso? Nós precisamos integrar. Então, o campo magnético total produzido no centro desse solenoide, que nada mais é do que a contribuição dos campos magnéticos infinitesimais, é a integral disso. Toda essa parte aqui, incluindo, podemos incluir também A ao quadrado, mas eu vou deixar na expressão separada, toda essa parte é constante. Então, a permeabilidade magnética, número de espiras, corrente sobre 2 vezes o comprimento é constante para fins de cálculo da integral. E aqui, então, temos a parte que nos interessa. A pergunta é como calcular esse tipo de integral? Olhando aqui pela figura, nós temos condições de encontrar relações trigonométricas entre uma nova variável de integração, que vai ser utilizada como sendo um ângulo θ, variando de um valor negativo até um valor positivo, e essa nova variável, que vai ser a substituição trigonométrica necessária para resolver a integral, vai ser função então de z e do raio, desse raio A. Então, a primeira observação é a seguinte: cateto oposto, a posição z, com relação ao cateto adjacente, que é o raio A, é igual a tangente do ângulo θ. Então, dessa nossa análise, construindo aqui um triângulo retângulo, esse é o ângulo θ, aqui temos z e aqui temos o raio A. Então, fazendo a mudança de variáveis, que nesse caso é uma substituição trigonométrica, nós podemos concluir o seguinte, que a primeira substituição, dado que tangente do ângulo θ é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, a substituição para z é A vezes tangente de θ. Então temos uma das substituições. A segunda substituição, precisamos encontrar dz. Então, a derivada dz com relação ao ângulo θ
se a função z é dada por a tangente θ, nós concluímos que então a derivada de z com relação a θ é a secante ao quadrado de θ. E com isso então temos a substituição de dz, que é a secante ao quadrado de θ de θ. Então temos a segunda substituição. Podemos também já calcular esse termo do denominador. A ao quadrado mais z ao quadrado na 3 meios, ou a raiz quadrada desse termo entre parênteses elevado ao cubo, isso é igual a... Podemos colocar a quadrado em evidência, então fica 1 mais. Quando elevarmos z ao quadrado, fica a ao quadrado tangente ao quadrado de θ. Então a ao quadrado já foi colocado em evidência, sobra aqui tangente ao quadrado de θ. Tudo isso na 3 meios. Essa parcela 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado de θ. É uma identidade trigonométrica. Então, se nós tirarmos a raiz quadrada de um termo que é quadrático, nós retornamos, por exemplo, um valor a secante de θ elevado ao cubo. Então, a ao cubo secante ao cubo de θ. Temos a substituição também do termo do denominador dessa integral. Então, agora vamos substituir. Substituindo, a densidade de fluxo magnético no centro do solenoide é igual a permeabilidade magnética, número de espiras do solenoide, a corrente que passa através dele, sobre 2 vezes o comprimento, integral a ao quadrado dz será substituído por a secante ao quadrado de θ. Então aqui temos a secante ao quadrado de θ. E no denominador tem a parcela a ao cubo secante ao cubo de θ. Então vejam que já surgem termos que vão simplificar. Nós podemos simplificar esses termos que são a ao cubo, do numerador com o denominador. Então a desaparece, o raio desaparece desse cálculo. Aqui secante ao quadrado cancela, sobra 1 sobre secante. E daqui 1 sobre secante de θ é igual a cosseno de θ. Então a integral que parecia complicada se torna relativamente simples. Permeabilidade magnética, número de espiras, corrente sobre 2, comprimento. Integral cosseno θ de θ na direção AZ. A pergunta que você faz agora é a seguinte: quais são os limites inferior e superior para esse ângulo θ? Se nós voltarmos aqui no nosso solenoide, nós podemos definir relação, por exemplo, entre o raio do solenoide e a altura dele, né? Por exemplo, o raio é A e o comprimento total é L, ou fazendo uma integral de menos L sobre 2 até mais L sobre 2, ou até encontrarmos uma relação de ângulo, por exemplo, um ângulo, o limite superior como sendo o arco cuja tangente é L sobre 2 dividido por A, e assim também fazendo raciocínio para o ângulo inferior. Mas nós podemos utilizar o seguinte caso, uma aproximação. Se L for muito maior do que A, se o raio for muito pequeno comparado com o comprimento, há uma tendência de esse ângulo θ ser de menos π sobre 2 a mais π sobre 2 radianos. Então nós teríamos uma varredura aqui de menos 90 graus até mais 90 graus. E é isso que vamos fazer. Então, para L muito maior do que A, isso é uma consideração feita nesse cálculo. Se não for isso, vai dar um outro resultado, talvez muito próximo, mas não exato. Mas para L muito maior do que A, o ângulo θ dessa integral fica entre
menos π sobre 2 até mais π sobre 2 radianos. E com isso, então, nós podemos calcular a integral. Calculando, então, chegamos num valor de densidade de fluxo, que é a permeabilidade magnética, número de espiras, corrente sobre 2 vezes o comprimento. Integral de cosseno de θ é seno θ. E o resultado dessa integral será o seguinte. Aqui, seno de 90 graus tem o valor 1, menos seno de menos 90 graus, essa resposta aqui é menos 1. Então, somando com esse resultado vai dar mais. Faltou aqui a direção, AZ. Então, esse valor aqui, que é 2, acaba cancelando com o termo do denominador. E com isso, então, se chega no valor da densidade de fluxo magnético no centro desse solenoide. Vejam que interessante. A densidade de fluxo magnético ela é dependente da permeabilidade magnética dessa região interna. Então, o μ, vou colocar aqui como sendo o μ da região interna desse solenoide, vai influenciar o número de espiras e a corrente. Claro, quanto maior a corrente, maior a densidade de fluxo magnético. São grandezas que influenciam. E quanto maior o comprimento, menor a densidade de fluxo magnético. Então, o comprimento tem um papel oposto, né? Chegamos a uma parte importante da nossa dedução. Agora a questão é a seguinte, nós precisamos calcular a indutância. A indutância exige cálculo do fluxo. Então, qual é o fluxo magnético que atravessa essa área de seção transversal interna do solenoide? Porque o campo magnético aqui dentro é todo orientado na direção positiva do eixo Z. Então, nós vamos fazer um corte transversal e vamos calcular o fluxo através dessa área. Fazendo uma outra consideração importante, uma outra simplificação, que é a seguinte. Como o comprimento é muito maior do que o raio, o campo magnético no interior desse solenoide é praticamente uniforme. O valor de B e também H na região interna tem valor constante praticamente em toda a área. Isso facilita o cálculo da integral. Então, calculando o fluxo magnético que passa então nessa região interna do solenoide, a definição de fluxo é a integral de superfície aberta B escalar de S. Então, B já foi definido, B vai ser considerado constante em toda a região interna, não só no centro com esse valor, mas em toda a superfície. Então, aqui fica μ, número de espiras, corrente sobre o comprimento na direção AZ. Produto escalar, ds. O ds que representa essa superfície aqui é um ρ de φ na direção AZ. Eu faço aqui a dedução formal, mas se vocês olharem, tudo isso aqui é constante. Esse produto escalar tem o valor máximo. Ρ varia de 0 até A e φ varia de 0 até 2π. Então, o valor do fluxo magnético nada mais é do que o valor da permeabilidade, da densidade de fluxo magnético vezes a área de seção transversal. Então, aqui chegamos a um valor interessante, que é fluxo magnético nada mais é do que o B vezes A quando os dois estão na mesma direção. Então, assim, nós podemos calcular a indutância do solenoide.
Então, calculando a indutância. Indutância é número de espiras vezes o fluxo magnético dividido pela corrente que produziu esse fluxo magnético. Número de espiras é dado. Fluxo já foi calculado. Permeabilidade magnética, número de espiras, corrente, área de seção transversal dividido pelo comprimento do solenoide. Tudo isso dividido pela corrente que produziu esse fluxo. Então vejam que a corrente desaparece aqui do cálculo e a indutância do solenoide é função do número de espiras ao quadrado, da permeabilidade magnética do núcleo, vezes a área dividido pelo comprimento total do solenoide. Então esse é o valor da indutância para L muito maior do que A. Esse valor então em Henry. Esse é o valor da indutância de um solenoide. Vejam que chegamos a uma expressão relativamente simples, apesar do cálculo passar por uma mudança de variáveis no momento de cálculo da integral, mas a expressão retorna algumas coisas interessantes. Por exemplo, a permeabilidade magnética, característica do meio interno a esse solenoide, influencia no valor da indutância. E o restante das características, número de espiras, área e comprimento, são definições geométricas da construção desse indutor na forma de solenoide. Então, assim como a resistência e a capacitância são função das características elétricas e geométricas dos arranjos, a indutância também é. Nesse caso, característica magnética, número de espiras e característica geométrica. Então, algumas coisas interessantes. Por exemplo, o número de espiras influencia de maneira quadrática no cálculo da indutância. Então, N tem influência quadrática. Se nós duplicarmos o número de espiras, nós teremos 4 vezes mais indutância. A permeabilidade magnética é extremamente importante, porque o valor da permeabilidade magnética vai definir o valor da indutância. Então, μ elevado resulta em indutâncias elevadas. Se nós aumentarmos a área de seção transversal, nós também conseguimos indutâncias elevadas. Então aí fica evidente a necessidade, se nós quisermos indutores maiores, de termos uma área de seção transversal também maior. E o comprimento L elevado implica em redução da indutância. Então, essa expressão L igual a N ao quadrado, permeabilidade magnética, área sobre comprimento, é uma expressão relativamente simples e traz com ela também significado, né? Essa expressão então da indutância do solenoide traz um significado bem importante com relação a questões práticas, principalmente com relação ao uso de um material ferromagnético. Materiais ferromagnéticos apresentam uma permeabilidade elevada e com isso então nós conseguimos construir indutores com indutância maior, e indutores com indutância maior conseguem então carregar mais energia. Ou nós podemos reduzir dimensões, por exemplo, a área de seção transversal, desde que seja compensado com o número de espiras e com uma permeabilidade magnética elevada. Então são todos
fatores importantes na construção, aí já numa questão de engenharia, né? Fatores que podem ser alterados de tal maneira a se construir um determinado indutor. Uma vez conhecida a indutância, a lei física que governa o fenômeno, nós podemos, digamos, otimizar o número de espiras, nós podemos utilizar uma única espira com uma área gigantesca e com um comprimento pequeno para produzir um determinado indutor, ou nós podemos colocar N voltas e alterar outras variáveis. Então, numa questão de projeto de indutores, esse tipo de indutor não tem solução única. Na verdade, não existe solução única. Basta olharmos aqui que nós temos muitas variáveis que podem ser projetadas de maneira independente, né? Vantagens desse tipo de indutor solenoidal. Uma vantagem bem importante com relação à construção. Esse tipo de indutor, por ser linear, ele pode ser construído sobre um carretel com uma máquina que simplesmente faz o movimento de rotação desse carretel. Então, uma vez que tem um carretel rotativo, basta se distribuir o fio em volta desse carretel e posteriormente se coloca então um núcleo magnético adequado. É uma das alternativas. Tá? É uma vantagem. Então, vantagem, a construção com carretéis. É uma vantagem interessante. Uma desvantagem técnica é a seguinte: dado que as linhas de campo magnético que passam aqui por dentro do núcleo desse solenoide fecham pela região externa, variações de campo magnético nessa região, produzidos por corrente alternada, coisa que nós vamos ver em breve, produzem campo magnético variável no tempo nas redondezas desse solenoide. E nós vamos ver que campos magnéticos variáveis no tempo produzem campo elétrico, induzem tensões. Então, em algumas aplicações onde temos equipamentos bastante sensíveis a campos magnéticos, não é vantajoso utilizar um solenoide como indutor numa aplicação. Digamos, uma placa de circuito impresso ou algo que seja bastante sensível, apesar de ter a vantagem da construção simples, mas não é vantagem termos esse tipo de indutor. Então, uma desvantagem seria a interferência, vou chamar assim, interferência eletromagnética nas vizinhanças ou na vizinhança do indutor. Então, esse é um problema técnico. Tá? Existem alternativas para se contornar esse problema da interferência eletromagnética na vizinhança. Por sua vez, existe uma dificuldade na construção, que é o indutor chamado toroidal. Então, o indutor solenoidal ou solenoide tem uma expressão bastante simples de cálculo de indutância. Tem vantagens e desvantagens técnicas, mas sempre lembrando que a permeabilidade magnética e o uso de materiais ferromagnéticos no seu núcleo traz então vantagens de se poder construir indutores com indutância elevada.